Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. O devocional de hoje não é aquele devocional que eu queria, mas como não estamos brincando de fazer devocional e estamos de fato estudando a palavra de Deus, hoje a mensagem é essa. E nós precisamos de ficar atento não àquilo que nós queremos ouvir, mas àquilo que Deus tem para cada um de nós. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 27, que diz assim: Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. O texto bíblico, Jesus está deixando bem claro para que nós não o escandalizemos, para que nós não sejamos pedra de tropeço, para que nós não venhamos escandalizar as outras pessoas. Vamos cumprir essa norma. O termo escandalizar tem a ideia de pedra de tropeço, de fazer alguém cometer alguma falha e cometer algum erro. É muito comum nós termos a nossa ideia sobre algo, mas as pessoas ainda não têm essa mentalidade. E por esse motivo, muitas das vezes, eu evito de fazer algo, eu evito, às vezes, de exigir um direito meu para não causar escândalo ao Evangelho e escândalo à cruz de Cristo. É claro que como cidadão brasileiro, é claro que como cumpridor dos meus direitos e dos meus deveres, eu posso exigir também que determinada lei seja cumprida, eu posso exigir ser tratado com respeito, mas às vezes tem situações que é interessante o cristão dar uma recuada para esperar, para não causar impacto. Vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 7, a responsabilidade de quem causa o escândalo. Jesus está dizendo, olha, o escândalo virá, vai acontecer problemas, mas ai daquele quem provocar esse escândalo, que fizer esse escândalo vir a público. Ou seja, Deus trata diferente. Não é porque eu tenho uma consciência sobre algo de pecado ou que para mim determinada situação não é um erro, não é um pecado, que eu possa fazer tudo o que eu quiser. Se eu gerar escândalo, eu estou sujeito a responder por esse escândalo, sujeito a fazer outras pessoas a pecarem pelo meu erro e pela minha falha. Vemos em Romanos, capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo aqui é bem claro, gente, não vamos causar polêmica sobre alimentação na questão religiosa, mas para que o escândalo não venha, para que não aconteça escândalo, vamos evitar. Ou seja, o apóstolo Paulo se colocava na condição de privar, de comer alguma coisa, desse tipo de situação apenas para não atrapalhar pessoas que ainda não tinham uma mente muito madura com respeito às questões do Evangelho de Jesus Cristo. E Gálatas capítulo 5, versículo 11, vai falar da ofensa à estaca da cruz. Estaca da cruz é o Evangelho da cruz, é a pregação do Evangelho. Um Evangelho vai causar polêmica, desconforto, né? É somente quando ele for um evangelho verdadeiro. Somente quando ele for um evangelho que prega aquilo que realmente tem que pregar. Um evangelho que todo mundo prega, e isso não vai causar desconforto em ninguém, porque estamos cansados de ouvir. Mas quando o evangelho ele tem uma autenticidade, um evangelho genuíno, ele vai trazer desconforto nas pessoas. E como evitar, então, ser uma pedra de tropeço? Primeiro, temos que ter autoconsciência e humildade. Eu preciso de perguntar para mim, será que eu estou agindo correto? Eu preciso de analisar os meus comportamentos. Todos estão sujeitos à queda.
É muito comum você observar pastores, pregadores e pessoas mesmo que, por falta, né, de entendimento ou de humildade, elas se colocam em uma situação, em uma condição de que são infalíveis, infalibilidade, que não pecam. E isso não é verdade. Todo ser humano peca, todo mundo comete falha, todo mundo tem erro. E é preciso de que o cristão, um líder religioso, por exemplo, ele precisa de se colocar na posição de dizer, olha, gente, todo mundo peca, todo mundo falha, mas Deus é o mesmo, Deus é imutável, Deus ele está em todos os lugares, né? Ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O cristão verdadeiro, o pregador do evangelho, precisa deixar bem claro isso. Ele precisa de dizer, se um dia eu pecar, eu cair, eu desviar, vocês precisam de continuar seguindo a Jesus Cristo. Segundo, sabedoria e obediência. Como cristão, precisamos de reconhecer os nossos pecados e aprender com eles. O problema é que tem pessoa que quando peca, elas não reconhecem o seu pecado e elas não aprendem com o pecado que cometeu. Eu acho que a única vantagem de Deus fazer ou permitir que alguém tropece é para que essa pessoa aprenda com o seu erro e perceba que não é tão infalível assim, que precisa da graça de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas eu fico observando, elas pecam e continuam pecando. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque as pessoas não aprendem com o tropeço que têm. Sabedoria e obediência. Se você caiu, se você pecou, aprenda com o seu erro. Observe onde você pecou. E principalmente, se você cometeu um erro, você sabe que o ser humano é falho. Que da mesma forma que você cometeu um erro, outras pessoas também podem cometer erro e vão cometer erro e cometem erros. E do mesmo jeito que você pede a Deus para perdoar os seus pecados, você precisa de ser paciente com aqueles também que tropeçam todos os dias nessa caminhada. E vamos finalizar aqui nas verdades bíblicas. Não é porque alguém pregou a vida inteira mensagens certas e que no final da sua vida cometeu um erro, que você vai para o inferno por causa dele. Não é porque você descobriu que ele estava andando errado, mas enquanto estava pregando certo, a verdade bíblica é genuína, é infalível. Não é o que ele falou, é o que ele fez. Não é o que ele fez, ele vai tratar com Deus. O que ele é problema dele com Deus. Mas enquanto verdade bíblica, eu preciso de me voltar para a palavra de Deus. Fulano pecou, fulano desviou, mas a mensagem que ele pregou era bíblica. A mensagem que ele pregou era de Deus. E por isso eu continuo firme na mensagem. Fulano desviou do evangelho, desviou do caminho, mas eu continuo no caminho. Enquanto ele estava no caminho, eu aprendi com ele. Mas agora que ele saiu do caminho, se eu não consigo trazê-lo comigo, eu não posso desistir dessa caminhada. Não é motivo para você desviar também. O evangelho precisa de ser... precisamos de comparar como era no Antigo Testamento. Nós vimos, por exemplo, que para chegar a ter o Santo dos Santos, primeiro passava pelo sacrifício da cruz ali do Calvário, depois passava pela pia da purificação. A pia era de um metal polido, um metal que tinha um brilho, e a água refletia a imagem de quem estava diante daquela bacia da purificação ou pia. Então a pessoa via a sua imagem. Para você chegar até Deus, você precisa de passar primeiro pelo sacrifício de Jesus Cristo. Sem ele ninguém enxerga Deus, ninguém vai até Deus. Segundo, enxergar quem de fato você é. Só assim você será alguém de fato merecedora da graça de Deus. Enquanto eu não olhar para dentro de mim e perceber a pessoa que sou, eu estou longe de ser alguém cada vez melhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento que passamos em Tua presença. Que não venhamos ser, Pai, pedra de tropeço,
mas que venhamos ser bênção para as pessoas que se aproximarem de nós, que nós venhamos refletir a luz do Evangelho, refletir a glória de Deus, representar o Senhor nessa terra. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos mantido de pé, mesmo diante das nossas falhas, porque o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que é amor, o Senhor é um Deus também que é justiça e que não tem o culpado por inocente. Deus abençoe sua vida, que segure nas suas mãos, nas nossas mãos, e que venhamos permanecer firme nessa caminhada e no Evangelho. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.